Na fé viking, não havia livros sagrados, dogmas ou sacerdotes. Nem por isso eles davam menos importância aos rituais, que ocorriam em qualquer lugar e incluíam até sacrifícios humanos. Entre os deuses, havia dois grupos principais, Aesir e Vanir. O clã dos Aesir, chefiado por Odin, era de guerreiros natos que habitavam Asgard, um dos 9 mundos mitológicos. Algumas vezes, entravam em conflito com outro grupo. Associados à natureza e à feitiçaria, os Vanir viviam em Vanir e não eram dados à guerra. Para garantir a paz, as divindades nórdicas eram mortais. Havia deuses sem pai, ou com 9 mães, outros cegos, sem olho, nem braço, e com o rosto desfigurado. E hoje vamos falar um pouco de alguns deuses nórdicos. 1. Thor. Filho de Jord, e casado com Sif. Thor é o deus do trono, sendo protetor dos reis, e segundo na importância, logo após Odin. Thor atua nas esferas da colheita, clima, batalha. Visto principalmente como um deus de batalha, guerreiro e protetor, seus traços mais expressivos são a força, o poder e sua ira. Seus objetos principais são o martelo Mjolnir, as manoplas de Argreip e o cinturão Megingjord. Mjolnir, forjado com um formato personalizado, o artefato era uma das armas mais temidas dentro da mitologia nórdica. Quase sempre ilustrado como um martelo, essa arma também é mencionada como sendo um machado. Forjado por Svartalfar Sindri Brok, amando de Loki, numa aposta contra o deus da mentira. Thor era considerado o matador de gigantes e o deus mais adorado entre os nórdicos da era viking. 2. Odin. Também conhecido por Voden e Wotan, é intitulado o Pai de Todos, Senhor da Guerra e Pai dos Mortos Gloriosos. Habitava em Valhalla e do seu trono podia-se observar os 9 mundos. 2 corvos sempre o acompanham e o mantêm informado do que ocorre nos mundos. É tido como o mais sábio dos deuses, e quase sempre representado com um olho só. Segue uma história que mostra a relação entre estes fatos. Desde menino, Odin sempre teve interesse pela sabedoria. Após muita busca, descobriu que nas raízes da árvore Grazil havia um poço com águas que concedia sabedoria. Tal poço estava guardado pela cabeça da deusa decapitada, Mimir. Odin então desce ao fundo do poço e encontra a cabeça da deusa. Mimir então lhe pede um olho de Odin em troca da água que lhe daria a sabedoria. Odin não hesita e sacrifica um de seus olhos em troca da sabedoria. Assim Odin conhece coisas inexplicáveis, mas não se satisfaz em uma busca pelo poder sobre a vida e a morte. Odin era o principal deus considerado o pai de todos. 3. Loki. Senhor da trapaça, travessura e mentiras, Loki é um verdadeiro trapaceiro. O coringa do panteão nórdico, está intimamente ligado à magia e assim assume múltiplas formas conforme o seu querer. Vive entre os deuses Aesir mesmo sendo um Jotun e suas traquinagens sempre trazem problemas aos deuses, porém os mesmos se beneficiam ao final da história. Por ser um híbrido de deus e gigante, possui um relacionamento difícil com os outros deuses. E desta forma sempre usa de estratégias e utiliza suas artimanhas em seu favor. Algumas lendas sugerem que ele irá liderar um exército no dia do Ragnarok, sendo bastante respeitado por Thor. Lendas contam que foi Loki quem ajudou Thor a recuperar o Mjolnir, quando o martelo foi capturado por gigantes. É por meio de Loki que alguns dos objetos mais poderosos usados pelos deuses é recuperado da posse dos gigantes, itens como o já citado Mjolnir, a lança de Odin, Gungnir, os cachos de ouro de Sif e o navio mágico de Freyr. Loki está presente em todas as escrituras da cultura nórdica. E algumas fontes o conectam a Lour, um irmão de Odin, e o consideram uma divindade ligada